as coisas hoje estão muito difíceis, mas não impossíveis. Nós sabemos que nós só estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Não adianta achar, não, eu sou forte. Não, a própria Bíblia diz que a nossa força ela vem do Senhor. Nós temos que agradecer todos os dias por causa disso. Nosso acordar, nosso levantar, até mesmo nosso dormir, depende dele, dar-nos o sono reparador, nos despertar no outro dia para trabalhar, para louvar, nos fortalecer contra os ataques aí de fora, resistir. Foi o que Paulo disse, revestivos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. E a própria Bíblia diz que todo dia tem os seus males, mas nós estamos aqui, vencendo, ainda que venha o dia mau contra a nossa vida, a gente está de pé. Então feche seus olhos, se você puder agora, faça a sua oração com Deus, agradeça a Ele, agradeça a Ele por esse momento, agradeça a Ele pela semana que você passou. Estamos iniciando hoje uma nova semana. Comecemos já com o pé direito no espiritual, comecemos já na presença de Deus, atraindo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana que passamos. Muito obrigado pelas conquistas, ó Deus. Muito obrigado pelos milagres. Muito obrigado pela proteção. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossa vida. A cada conquista é porque o Senhor tem nos dado essa conquista. A cada vitória que o Senhor tem nos dado essa vitória. Meu Deus, a cada situação adversa que nós vivemos, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem sido conosco, meu Pai. Nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pelo pão de cada dia, ainda que muitas pessoas acham que isso é uma coisa tão simples, o pão de cada dia, mas nós sabemos, ó Deus, que existem pessoas que não tomaram nem o seu café hoje e quem sabe nem tem o que comer nessa manhã. Então nós te agradecemos, ó Pai, por essa dádiva que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, muito obrigado pela nossa vida. E nós agora oferecemos a Ti o nosso culto, oferecemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e pedimos, Senhor, que a Tua presença seja com nós agora nesta manhã, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no momento do louvor, tenha liberdade no momento da palavra. Eu abençoo tanto as pessoas que estão aqui na igreja, quanto as pessoas que já estão ligadas conosco na internet. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Deus deu motivo para sorrir. Escute isso. Salmo 126. Me deu motivos para sorrir. Nós te adoramos. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez. Tem motivos. Você tem motivos para sorrir. Deus me deu motivos para sorrir. Oh, aleluia. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda.
Eu fiquei como quem sonha, minha boca se encheu de vídeo. Nos meus lábios, um novo cântico ao Senhor. Muitos tentaram me desanimar, muitos tentaram me fazer parar. Eu exagerei, tenho motivos pra sorrir. Oh, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor, exaltamos o teu santo nome e declaramos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Declaramos a Deus que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos negócios. Ó Deus, tu és bem-vindo, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Nós não fazemos separação de nada. O Senhor, ó Pai, é bem-vindo na nossa vida, Senhor. Fica à vontade entre nós nessa manhã, ó Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Declara isso para Ele. Viemos te adorar, viemos te adorar, dedicamos
santo é o Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. você na sua casa, entrega sua vida a Ele. Quero ser bem mais do que já sou. Nós queremos ir além, Senhor. Ir além, ó Pai. Um adorador precisa me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Nós queremos ser, ó Pai. Nós temos o seu DNA, ó Pai. Nós somos formados por Ti, ó Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser Bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. cante, eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar. Essa é a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cante, Deus, meu adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, nós louvamos o seu nome. Continua conosco nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia de Ezequiel. Ezequiel. Deus está falando muito em Ezequiel, né? Semana passada também. A nossa mensagem foi Ezequiel 18. Agora 47. Não sei se você sabe, curiosidade sobre Ezequiel. Ezequiel, ele via Deus em tudo. Eu estava fazendo um estudo sobre Ezequiel. E esse estudo diz que Ezequiel, ele via Deus em tudo. Ele via Deus em algo que acontecia. Ele via Deus no vale de ossos secos. Ele via Deus no rio. Ele via Deus nas montanhas. Quando eu digo que ele via Deus, eu não estou dizendo no sentido de enxergar. Eu estou dizendo no sentido
espiritual. Tudo que ele via acontecer, para ele, era Deus falando com ele. Entendeu agora? Ele tinha, vamos consertar então, ele tinha experiência com Deus em tudo. Se você for ler o livro de Ezequiel, você não precisa nem meditar, aprofundar. Lendo, você já vai ver que a maioria do que está escrito aqui é experiência com Deus. Ele enxergou Deus ali naquele vaso que estava sendo feito. Ele enxergou Deus no vale do Açucena. Ele enxergou Deus nesse rio que nós vamos ler aqui. Ele enxerga Deus em tudo. Nós precisamos viver isso, aprender a ter experiências com Deus e ver Deus até nas batalhas. Pastor, como ver Deus na batalha? Você vai ver Deus te dando vitória. Glória a Deus. Ezequiel 47, de uma cena. Aqui quando ele fala homem é anjo, tá? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, uma trena, alguma coisa assim, quem mede, um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Diz, a água me dava pelos tornozelos. Amém. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e eram águas que só se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Feche os seus olhos, abra o seu coração agora, peça a Deus para falar com você. Fica à vontade em nosso meio mais uma vez. Fale conosco através da tua palavra. Nós aprendemos que a tua palavra é a palavra viva e eficaz. Espírito Santo, tenha liberdade agora, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar no seu lugar. Irmãos, quando Ezequiel ele teve essa visão, você vai notar que essa visão ela estava toda direcionada para o templo, para a igreja. A primeira água passou do lado direito, que dava no lado leste do altar. Depois ela acrescentou e já passava debaixo do limiar. Depois ele viu que a água já dava para fora da igreja, para fora do templo. E quando ele percebeu, aquela água que nascia já era o rio. O meu tema dessa manhã não é sobre isso, mas se eu fosse ministrar sobre isso, lá na frente vai estar dizendo: esse é o Rio Jordão que cresceu. E ele tem o poder de atingir até a água do Mar Morto e tornar os peixes viventes. E todo mundo
sabe que o Mar Morto, o nome dele é Mar Morto porque criatura nenhuma vive lá. E eu estive no Mar Morto, realmente a gente flutua no Mar Morto, né? Você não consegue afundar, né? Então, nada vive por causa da intensidade. A intensidade do sal cria uma densidade grossa no mar e você não afunda. Você pode entrar, você pode se banhar, você pode até nadar, mas afundar você não afunda. Então, não é o meu tema nesta manhã, mas nós podemos aprender que o rio, ele saía do Jordão e entrava no templo. Ele começou a brotar do templo. Não é um rio que já estava lá no templo. Ele começou a brotar. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Agora sim, nós vamos falar de rio. Como aqui a Bíblia está dizendo que ele estava no templo. Eu quero te fazer uma pergunta. Até onde você já entrou no rio de Deus? Nós vemos aqui que no início deu no tornozelo dele. Ele estava ali firme no rio. Pegou o que eu estou dizendo? Quem podia sair correndo? Ele podia olhar e dizer: isso não vai para mim não. Começou a molhar, vou embora. Daí a pouco a água já estava dando nos seus joelhos e ele permaneceu ali. Daí a pouco a água já estava dando na cintura e ele permaneceu ali. Passou mais um tempo, a água estava dando nos lombos e ele permaneceu. E o anjo olha para ele e diz: agora atravessa, dá a volta. E ele disse: agora já está numa situação em que eu não posso chegar lá nem nadando, porque depois dos lombos a água subiu mais dentro. E ele declarou aqui que não podia passar nem nadando. E a Bíblia diz então que o anjo o pegou pela mão e deu a volta com ele em volta do templo, deu a volta com ele naquele rio, até chegar para o outro lado. E tinha 500 metros, depois de 500 metros, depois de 500 metros, depois de 500 metros. Então, quando eu pergunto até onde você já entrou no rio de Deus? A igreja, a obra de Deus, vamos deixar bem claro assim: a obra de Deus é como um grande rio. Ela nasce no céu. A igreja nasceu no céu. Algumas pessoas, elas entram, outras pessoas ficam olhando de longe, outras entram e saem. Nós vamos ver aqui: o anjo do Senhor segurou na mão do profeta e o levou rio adentro. Andou com ele sobre o rio. Eu quero falar de alguns tipos de pessoas na igreja. Existem aquelas pessoas que são chamadas de simpatizantes. Esse tipo de pessoa, ela só entra até a água estar no tornozelo. A pessoa, ela não se compromete com nada na igreja. A pessoa, ela não se envolve. Não é necessário nem tirar aquela roupagem lá do mundo, aquela capa do mundo, aquela máscara do mundo, porque esse tipo de pessoa só molha os pés. Ela não se batiza, ela não é um dizimista fiel, não é um ofertante fiel, ela não pratica a palavra. São apenas ouvintes que vêm na igreja, são verdadeiros visitantes dentro da igreja. Vêm na igreja quando dá na telha,
certinho para acontecer, deu tempo, não sei. Aí a pessoa, hoje eu vou à igreja. A pessoa não sente saudade dos irmãos, a pessoa não sente necessidade de comungar com os irmãos. É a pessoa que está com a água no tornozelo. Qualquer motivo ela está faltando. Não faz sacrifício nenhum para estar na igreja. Esse é um tipo de crente. E também tem outro tipo de crente. Aquele que se envolve, que se molha até o joelho. Esse tipo são aqueles tipos de pessoas que começaram até a se envolver na obra. Começaram até a se dispor a fazer alguma coisa. Mas é o tipo de pessoa assim, eu vou fazer, mas não me cobra. É o tipo de pessoa que não aceita compromisso. É o tipo de pessoa que não aceita ser liderado. É o tipo de pessoa não tratável. Qual é o tipo de pessoa não tratável? Qualquer coisa que você vai falar para ela já quer sair da igreja. Enquanto você está abraçando e profetizando bênção, a pessoa está feliz na vida. Mas na hora que você começa a ministrar uma palavra mais exortativa, ela já fala, eu vou sair da igreja porque o pastor está pregando para mim. Aí eu vou sair da igreja porque o meu líder, ele falou uns negócios comigo e eu não gostei. Aí eu vou sair da igreja porque o pastor, ele nem está me cumprimentando direito. Ela até assume um compromissozinho. Mas no primeiro confronto, ela não dá para ela. Frequenta os cultos. Vem às vezes à igreja, mas ainda também não são fiéis nos seus dízimos, não são fiéis nas ofertas, não são fiéis ao compromisso de orar na igreja, não são fiéis à palavra do pastor, não são fiéis nas visitas. É o tipo de pessoa que está ali, estou na igreja, já viu aquela pessoa? Conta comigo. Aí na hora que você vai contar, ela esquece que é com ela que ela tinha falado. Não é para contar, é contar comigo assim. O dia que eu precisar, eu chamo vocês. É o tipo de pessoa envolvida, mas não comprometido. Pessoas que ainda não receberam a unção do Espírito Santo, não receberam a presença do Espírito Santo, gostam muito da igreja, mas não assumem aquele compromisso mesmo de dizer, eu sou fiel a Deus com a minha vida, eu sou fiel a Deus com o meu dízimo e minha oferta, eu sou fiel a Deus no trabalho da obra, eu sou fiel a Deus nos horários, eu tenho um compromisso verdadeiro com Deus. Terceiro tipo de pessoa, vou ser mais direto porque isso tem muito que se explica. São aquelas pessoas que a água dão nos seus lombos. Tem gente que fala lombo, mas não é lombo não, lombo, aqui ó. Só você imaginar um cavalo, aí você vai ver o lombo. Essas pessoas que a água já deu aqui, elas entregaram ou se entregaram em partes para Deus. Deus, até aqui o senhor pode tratar comigo, dali para frente. Deixa eu ser mais claro. É aquele tipo de pessoa que fala assim, pastor, eu até sou crente, eu até sou membro da igreja, já batizei, eu também sou dizimista fiel, eu estou aí, mas tem um detalhe, pastor, tem umas coisinhas que eu vou ter que, sabe, vou ter que continuar fazendo. Eu gosto de jogar um joguinho na lotérica, aí só me perdoa aí, mas vai que um dia Deus vai abençoar. Pastor, eu sou até crente, mas a Bíblia fala que beber não é pecado. Eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu vinhozinho,
Eu até comprometo na igreja com o senhor, mas assim, sabe? Tu sabe, né? Eu não sou casado ainda, aí usa até a Bíblia. Deus não fez um homem para viver só, é para você casar, miserável, não é para você ficar. Esse tipo de pessoa, se o pastor não tiver acompanhamento minucioso, a pessoa está até no altar da igreja pecando, irmão, eu estou dizendo o que eu sei, estou dizendo o que eu ouvi falar. Essa pessoa, ela só pertence a Deus em uma porcentagem, ela não é 100%. O corpo dela não é 100% de Deus. A mentalidade dela não é 100% de Deus. A vida dela não é 100% de Deus. A hora dela não é 100% de Deus. O entregar dela não é 100% de Deus. Ela não consegue ficar sem aquele pecadinho. Ela até ora, mas no jejum não. Vai fazer, nós vamos começar aqui de novo. Daqui a 2 semanas. Mais uma corrente de oração às 3 horas da manhã. Nós oramos agora 21 dias, fizemos jejum durante 21 dias, e a partir do dia 3 de novembro nós vamos começar os 40 dias de oração na madrugada. Aí é nessa hora que Deus vê quem está no tornozelo, quem está no joelho, quem está na cintura, quem está nos lombos, ou quem mergulha até o fim. É nessa hora que esse tipo de oração vai depender muito. A promessa, as realizações que você vai buscar, vai depender da sua entrega. Aliás, não vai depender, irmãos. Tudo para Deus, na nossa vida, depende da nossa entrega. Ou você é a pessoa que só anda nos tornozelos, ou você é essa pessoa que só entra. Você já está entendendo o que eu estou dizendo, né? Só entra até o joelho. Você é aquela pessoa que só entra até a cintura. Você é aquela pessoa que só vai até os lombos. Ou você é aquela pessoa que mergulha todo, né? Me fez lembrar Pedro. Jesus, ele chega da sua caminhada com os discípulos e ele vai entrar em casa e ele deixa todo mundo entrar. E a Bíblia diz então que ele tira o seu talite, e então ele para ali, pega uma toalha assim e começa a lavar os pés dos discípulos. E eles não estavam entendendo nada. Preguei sobre isso semana passada, né? As pessoas que não entendem nada, as pessoas que não participam. E aí, quando chega na vez de Pedro, Pedro amava muito a Jesus, ele disse: não, Jesus, o senhor não pode lavar meu pé. Só que Pedro, ele estava dizendo isso no sentido: o senhor é a minha autoridade, eu não posso permitir isso. Era o jeitão de falar de Pedro. Aí Jesus fala com ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro fala? Então Deus, me lava por inteiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes a gente não se permite se lavar por inteiro. Qual era a função de Jesus no momento de lavar os pés? Era a purificação dos discípulos. Purificação dos discípulos. Tanto é que Jesus fala para Pedro: se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque você não vai ser purificado. E também nos ensinaram o salmo de certo. Então existem pessoas dessa forma. Elas não se comprometem, elas não se envolvem, elas não se permitem. E esse tipo de pessoa, aliás, esses tipos de pessoas são as tais do livro de Apocalipse, denominadas crente morto. O crente morto, ele até pensa que sente a presença de Deus, ele até pensa que está fazendo algo sobrenatural para Deus,
Você sabe qual que é o maior problema do crente burro? O maior problema do crente burro é ficar olhando para o crente frio e ele se considerar quente só porque tem mais frio que ele. Pegou o que eu estou dizendo? A pessoa ela está no pecado, a pessoa ela faz alguma coisa para Deus e só porque ela acha que faz mais do que um que não faz nada, ela está se entregando por inteiro. Ela vê a pessoa do mundo e só porque ela acha que ela peca menos que a pessoa do mundo, que ela já está boa. Uma vez quando eu estava na obra, comecei no Rajão do Trevo, e eu me cobrando, tinha na igreja a pastora Nélia, que ela às vezes falava comigo: pastor, para de se cobrar, o senhor se cobra demais. Aí um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: você está preocupando muito? Olha a igreja do fulano, como é que está. Aí eu olhei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. A minha vista não está para quem faz menos, a minha vista está para quem faz mais. Eu nunca vou olhar quem faz menos, eu sempre vou olhar quem faz mais. Eu coloquei no Facebook esses dias: alguém maior, você nunca vai ver alguém maior que você te criticar, você vai sempre ver as menores, porque você já está no nível e quem está lá na frente, ela não tem tempo para ficar preocupando com criticar ninguém. Ela quer vencer mais, porque sempre é que a gente quer atingir um nível maior na presença de Deus, um nível maior de envolvimento e comprometimento na obra, um nível maior de ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, um nível maior de muita intimidade com Deus, um nível maior de ser usado por Deus. Sempre a pessoa que ela quer crescer, ela nunca vai olhar quem está para baixo dela. O águia, ele não olha para baixo no sentido de copiar as coisas de baixo. A águia, ela olha para baixo. Sabe qual o momento que a águia olha para baixo? E por que ela olha para baixo? Primeiro, a águia, ela olha para baixo porque ela está no lugar mais alto. Não, nenhum animal, nenhuma ave chega onde a águia chega. Esse é o primeiro motivo dela ter que olhar para baixo, porque acima dela só tem Deus. Pegou o que eu estou te dizendo? Acima da posição da águia, o nível que a águia atingiu, só tem Deus acima dela. Então, o segundo motivo da águia olhar para baixo é para se alimentar. Ela só olha para baixo com um propósito: pegar a sua presa, fazer o que ela foi feita para fazer. Ela pega a sua presa, ela leva para o seu ninho e ali ela alimenta os seus filhotes. O único momento, os dois únicos momentos que a águia ela tem que olhar para baixo é para isso. No mais, já viu uma foto de uma águia? A águia parada? Viu como é que ela fica? Assim, ó. Ela não fica assim, não. Você vai ver o urubu está assim, com o bico para baixo. A águia não. A águia é imponente. Não é à toa que ela é citada várias vezes na Bíblia com exemplos de pessoas vitoriosas, né? Olha o que Isaías falou: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, darão não se fatigarão. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa, o crente que não fica olhando quem é menos crente que a gente. Sabe qual é a maior desculpa da pessoa que não quer se comprometer? É uma que eu dei muitos anos. Quando alguém ia falar comigo de igreja, sabe o que eu vou falar? Falar: eu sou mais crente que muita gente que está dentro da igreja. Isso aí é o diabo que criou isso aqui. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa permaneça no mesmo nível. Ela não se envolva ou se comprometa a um nível maior. Então eu lá no mundo
hora está tudo garantido. Tudo que eu fizer vai dar certo. É o perigo. O crente morno é ficar olhando para o crente frio. Não se iluda. Livro de Gálatas, capítulo 6. Não se iluda. A Deus ninguém engana. Eu lembro de uma história que eu ouvi. Verdadeira. Uma experiência que o pastor teve, que passou para nós. Tinha uma mulher que ela orava a Deus e pedia a Deus para aumentar a casa dela, para crescer a casa dela. Aí Deus deu condição para ela de fazer o segundo andar da casa. Ela fez o segundo andar da casa e ela chamou o pastor, ungiu aquele segundo andar, falou: Deus, aqui é a sua morada, habita aqui com a gente. E aí passou um tempo, estava dando muita briga na família, irmão brigando com irmão, muito problema na família. Ela chamou o pastor e falou: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Depois que eu construí lá, só dá briga na minha casa, só dá problema. E o pastor falou para ela assim: você só consagrou lá de cima para Deus, lá de baixo continua sendo diabo. Pegou? Nós vimos um filme chamado Quarto de Guerra, né? Aí as pessoas vão lá e consagram aquele quarto a Deus. Deus, esse quarto aqui é do Senhor. Esse quarto aqui é o meu quarto de guerra. Então quer dizer que dali para fora tem do diabo. A sala do diabo, a cozinha do diabo, o resto é do diabo. O pastor só está falando mal do filme? Não, de forma nenhuma. Esse é um filme que nos incentiva a orar mais, assim, com certeza, ter o nosso espaço para com Deus. Mas já que eu estou consagrando o quarto, eu consagro a casa toda. Vamos inteiro de novo? Senhor, então, já que é assim, não lava só os pés, me lava por inteiro, porque eu quero ser todo do Senhor. Não é só o meu pé que vai ser do Senhor, não. Lembra o que a Bíblia diz? Se teu olho direito te faz pecar, é melhor arrancá-lo fora do que ir para o inferno com os dois olhos. Antes você vai para o céu com um só. Se a tua mão direita te faz pecar, melhor entrar no céu com uma mão a menos do que com as duas no inferno. Isso não é metáfora, isso é Deus que falou, é Jesus que falou isso. Então, irmãos, a gente está vivendo um tempo ou se a gente se compromete verdadeiramente com Deus para que Ele nos abençoe, para que possamos dizer que nós somos totalmente do Senhor, ou a gente vai ter que ficar olhando para baixo e se conformando com o que a gente é. Eu não quero olhar para baixo e conformar com o que eu sou. Eu quero olhar para cima, porque eu quero chegar no nível de quem está lá em cima. Pastor, nossa, é inveja, nada de inveja, irmão. Deus nos fez para vencer. Deus não só fez uma águia, Deus ele fez várias águias, mas enquanto você fica aí nessa, você só é um pardalzinho. Eu gosto de tirar lição das coisas. Lá em casa, eu comecei a ouvir um barulho. Toda vez que eu entrava no quarto, eu ouvia um barulhozinho. E eu achava que era o vizinho de baixo, eu achava que era lá fora. Aí um dia, a minha esposa falou comigo assim: sabe aquele barulho que a gente ouve no nosso quarto? Eu falei: sei. É um passarinho que fica batendo o bico no batente. Vou falar o nome certo, né? Na sacada do nosso quarto. E aí, todo dia, o dia inteiro ele pardava lá, batendo o bico no ferro, batendo o bico lá acima da cidade. Aí a minha esposa falou para mim: será o que ele está querendo?
Aí eu fiquei pensando, com certeza é um pardal. Todo dia, começa às 6 horas da manhã, não para. Eu podia até falar assim, ele é perseverante, mas isso não é perseverança, porque o bico dele não tem condição de furar o ferro. Entendeu o que eu estou dizendo? O bico dele não é capaz de furar o ferro. O bico dele é macio. Nem o bico do pica-pau nem o furar de ferro. Então, tem gente que é desse jeito, fica só na mesmice. Todo dia está lá batendo o bico do ferro. Todo dia está lá batendo a cabeça no ferro. Todo dia está lá sem saber o que vai fazer. Ele olha lá para o aço inoxidável. Aí tem muitas teorias, não é que ele vê a imagem dele, aí ele fica brigando com a imagem dele. É um pardal. Enquanto os outros pardais estão voando, caçando comida, ele está lá o dia inteiro batendo bico. Perdendo tempo com coisas que só vão machucá-lo. E tem gente que é desse jeito. Ela fica olhando para baixo, ou fica olhando só para o nível dela, e às vezes ela acha que está bem, então eu vou ficar aqui batendo a cabeça, porque está tudo tranquilo, eu estou bem do jeito que eu estou, está legal, não, querido, você nunca vai estar bem do jeito que você quer, sempre vai ter um nível maior para você atingir, seja no lado secular, seja no lado espiritual. Quanto mais de Deus eu tenho, mais eu tenho que querer de Deus. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Nós nunca atingiremos o mínimo de Deus, ainda que seja o nosso máximo. Então sempre Deus tem mais para fazer. Eu já tenho toda a cura. Eu já tenho toda a libertação. Quando eu prego, todo mundo chora. Tem conversão de almas. Eu já cheguei no nível máximo na música. E aqui já está bom. Não, nunca já está bom. Quanto mais de Deus, melhor. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho que querer de Deus. Eu não posso me contentar com água no pé, eu não posso me contentar com água no joelho, com água na cintura, com água nos ombros. Eu tenho que mergulhar no rio de Deus. No dia que você começar a mergulhar no rio de Deus, irmão, vai se cumprir aquilo que Jesus falou: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Está no tempo da gente ir além e mais profundo, ter mais profundidade com Deus, atingir um nível entre aquele momento que já não é mais nosso. O que o profeta falou? Eu atingi um nível que já não dava mais. Então, agora escute isso. Então, o anjo me pegou e percorreu comigo todo o corpo. O dia que você mergulhar fundo a ponto de não ser mais você, fica tranquilo que o anjo vai segurar na sua mão e vai percorrer. O que é isso? Tudo que você quiser conquistar, Deus vai ter um anjo ali com você para te ajudar. Tudo que você quiser conquistar, você vai percorrer a terra e as coisas vão acontecer na sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos, faça a sua oração, busque mais de Deus, busque mais da presença de Deus, mergulhe mais no rio de Deus, entre mais nos projetos de Deus, mas não é aquele tipo de pessoa que só entra no projeto de Deus dentro de casa, não. É compromissado com a obra, que aqui está falando do templo. O profeta estava dentro do templo. Então Deus percorreu com ele. Faça a sua oração nessa manhã. Quero abençoar essas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Hoje, às 19h15, nós estaremos juntos aqui, Rua Mato Grosso, 278, no bairro de Luz. Você que pode, compartilha isso aí, até chegar em pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Vai lá, marca alguém, né? Talvez você conheça uma pessoa que
Às vezes até estava desejando uma palavra dessa. Compartilha com ela. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, igreja?